Fala, torcida tricolor, estou aqui ressurgindo das cinzas, tá tão escuro aqui que parece que eu tô ressurgindo das cinzas mesmo, né? Eu tô hoje de chofer, então enquanto eu espero aqui, eu vou ter que ficar mais umas 2, 3 horas esperando aqui no carro. Eu falei, deixa eu gravar um vídeo para dar minha opinião sobre o Roger Machado, não que todo mundo já não tenha falado sobre isso, nem sei se eu tenho algo novo a falar, mas eu queria ponderar um pouquinho. Recentemente, num debate sobre Roger Machado, inclusive, me perguntaram se a gente tem que ser binário, se é só sim ou não que existe. E não é em tudo na vida que é só sim ou não, né? Talvez na maioria das coisas da vida, as respostas não sejam tão simples assim, sim ou não, ou isso ou aquilo, né? As coisas se misturam. Então eu queria falar um pouquinho sobre o Roger. Cara, primeiro eu quero dizer que a rejeição unânime ao Roger Machado antes até dele assinar o contrato, para mim, era algo inédito. Eu nunca tinha visto. Mas debatendo aí com a galera, tal, me deram alguns exemplos, como por exemplo, o Lisca no Santos. Fui dar uma pesquisada e realmente o Lisca no Santos também sofreu uma rejeição praticamente unânime antes de assumir. Depois me falaram que se o Celso Roth viesse para São Paulo ia ser igual. Ia ser xingado antes de assumir por todo mundo, ia ser vaiado antes do jogo, ia ser xingado mesmo que ganhasse de 1-0 do Juventude. E, cara, nunca saberemos se realmente seria, ou saberemos um dia se o Celso Roth vier, espero que não, mas não temos como saber. Eu acho que talvez sim, faz sentido. Mas o fato é que no São Paulo Futebol Clube não foi o Lisca que foi contratado e foi rejeitado, não foi o Celso Roth que foi contratado e foi rejeitado. Não foi o Zubeldia que foi contratado e que foi rejeitado unanimemente, não foi o Thiago Carpini, não foi o Sérgio Baresi, não foi o André Jardine, não foi o Doriva, não foi o Adilson Batista. Todos esses foram rejeitados em algum momento, o Ricardo Gomes, todos foram rejeitados em algum momento. Todos podem ter tido oposição desde a contratação, mas desse jeito unânime, no São Paulo, eu só vi com o Roger Machado. Esse é o dado para mim. Se alguém achar que o Adilson Batista, o Ricardo Gomes na segunda passagem, foi rejeitado da mesma maneira, unânime, tenta me trazer aqui alguma evidência disso nos comentários e eu posso aceitar e rever a minha fala. Como eu revi em relação a dizer que eu nunca tinha visto isso antes. Me deram o exemplo do Lisca, fui pesquisar com amigos santistas, procurei notícias da época, procurei as reações de rede social da época e confirmei que de fato aconteceu. Mas, cara, eu acho que o torcedor do São Paulo, ele tá... O principal fator que está gerando essa rejeição unânime ao Roger chama-se efeito manada. Na minha opinião, esse é o principal fator. Então, se a gente olhar todo o contexto, a tirada do Crespo num timing absolutamente equivocado já gerou uma rejeição. Porque quando saiu a notícia Crespo demitido, ninguém acreditou. Como assim Crespo demitido do nada? Porque ele foi demitido do nada. Então já houve ali um choque e uma rejeição absurda à demissão. Naquele contexto de rejeição absurda à demissão, o nome que foi ventilado foi o do Roger, e esse nome passou a ser unanimemente rejeitado. E aí, cara, eu acho que sim, o principal é o efeito manada. Tá todo mundo rejeitando, eu vou rejeitar também. Eu que não tenho opinião, tá todo mundo contra, também tô contra. Eu que não estou contra, mas vejo todo mundo contra, no primeiro jogo que perde também tô contra. Então, para mim, o principal é um efeito manada. E, cara, estádio de futebol é excelente para efeito manada. É excelente. Por que todo mundo manda o juiz tomar naquele lugar, mesmo se o juiz não errou no apito? Porque tá todo mundo xingando, eu é que não vou xingar o juiz? Na hora de apoiar, é um pouco mais difícil ser uníssono, infelizmente. A laranja tem que puxar. No jogo contra o O'Rings, teve um momento ali no segundo tempo que a gente estava atacando, a torcida estava meio morna, estava vazio o estádio, né? A torcida estava meio morna, estava fria. E aí o Luciano, no momento de ataque ali, chamou a torcida, né? Fez aqueles gestos lá no campo e aí a torcida começou a cantar.
Cara, é 40 segundos. 40 segundos. 40 segundos cala e sobra só pra laranja cantar, como quase sempre. Agora, na hora de xingar, todo mundo xinga. Por quê? É o tal do efeito manada, na minha opinião, que para coisas negativas funciona muito mais eficiente. Me distraí aqui que tem um vigia passando aqui ao lado do carro, pensei que ele ia perguntar se estava tudo bem aqui, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Cara, e aí um pouco mais. Ah, Yuri, mas então a gente não pode ser contra o Roger, porque senão vão chamar a torcida do São Paulo daquilo que estão chamando e vão pôr os termos na mesa de racista? Não, eu acho que não. Acho que sim, pode xingar o Roger. Por quê? E por que pode ser a favor da demissão do Roger? Porque quando ele assumiu, o diretor de futebol falou que a troca se dava porque o técnico Crespo não acreditava que o São Paulo podia ser campeão. E a diretoria de futebol acreditava que o São Paulo podia ser campeão. E o Rui Costa não falou se era campeão sul-americano, se era campeão da Copa do Brasil ou se era campeão brasileiro. Como ele não falou e nós estávamos empatados com o líder, estávamos em segundo no campeonato, isso é importante porque todo mundo fala que todo mundo, né? Muitas vezes se fala que o Crespo saiu líder do campeonato. Mentira, né? Ele estava em segundo colocado, o São Paulo chegou à liderança com o Roger Machado, com todos os pontos do Crespo, mas o Crespo quando saiu não era líder. Enfim, o diretor de futebol falou que estava tirando o Crespo porque o Crespo não acreditava que podia ser campeão e a diretoria de futebol quer ser campeã. E a gente estava em segundo no brasileiro. Então nos permite acreditar que a gente pode ser campeão brasileiro. Então, se esta foi a justificativa, e eu não acredito nisso, tá? Eu acho que nós talvez nunca saberemos o verdadeiro motivo por que o Crespo foi demitido. Porque não faz sentido nenhum que ele tenha sido demitido porque a diretoria queria ser campeã e o Crespo não queria, sendo que ele estava em segundo no campeonato. Não faz sentido nenhum. Mas isso foi o que foi dito. Isto tendo sido dito, a gente vai cobrar do Roger título. Qual título? Pô, talvez até o brasileiro, já que eu estava em segundo no campeonato. E aí, infelizmente, né, o Roger não está apresentando o suficiente para essa expectativa que foi colocada. Nós não tivemos resultado contra o Vitória. E assim, só estou nos jogos mais recentes, né? Nem estou falando ali da derrota para o Palmeiras. Teve uma outra derrota ali, né? Que eu não estou lembrando contra quem foi. Teve uma outra derrota ali antes da parada. Antes do jogo contra o Inter, antes daquela data FIFA. Mas enfim, eu nem estou falando desse. Vou falar só do mais recente. Perdemos 0-2 para o Vitória, que é inaceitável. Para mim, perder do Vitória é inaceitável. Fora de casa é jogo de ganhar. Esse é o jogo fora de casa que você ganha. Mas não deu para ganhar, pelo menos empata. Perder do Vitória, inaceitável. Depois de perder para o Vitória, quando não houve resultado, nós tivemos um jogo contra o Boston River. Que, cara, por mais que se fale do Ciclone que tava lá, o outro time é horrível, cara. Horrível. Não é à toa que é Boston River, né? Nas duas palavras. Assim, cara, faltou desempenho e resultado, porque ganhou de pouco. Aí pegou o Vasco, perdeu de virada. Cara, não interessa que o Caleri perdeu o gol. Não interessa que se o Caleri fizesse o gol era 2-0, a gente tinha ganhado do Vasco fora de casa. O resultado não veio. E aí depois disso teve o Juventude. Teve o O'Rings ainda, né? Nem lembro a ordem mais. O O'Rings foi antes, depois o Vasco e aí o Juventude, né? E aí o Juventude, cara, não teve também. Porque a gente joga um mata-mata em casa contra um time da Série B com a pressão de ter que ganhar e convencer, porque já havia aquela questão que o Roger podia ser demitido mesmo com vitória, se não convencesse. Cara, você tem que ganhar e convencer. E o São Paulo, infelizmente, para mim, contra o Juventude, não convenceu. Por quê? Cara, 11 contra 10 o tempo inteiro e você ficar no 0-0, porque 1-0 foi o placar do primeiro tempo. A gente jogou o segundo tempo inteiro com 1 a mais, contra um time de Série B, em casa, no mata-mata ida, sabendo que precisava vencer e convencer. Então, assim, para mim, faltou contra o Juventude. Não foi o suficiente, considerando o contexto. Considerando que esse técnico
quando foi apresentado porque era o técnico que poderia trazer um título ao São Paulo que o anterior não poderia. O técnico que foi para o jogo sabendo que precisava vencer e convencer. Eu acho que ele não conseguiu vencer e convencer. Depois de já não ter entregado o resultado contra o Vitória e contra o Vasco. Depois de não ter entregado grande desempenho contra o Boston River. Aí contra o Juventude teve um resultado mínimo, mas para mim abaixo do que a gente poderia esperar. Então, cara, falando tudo isso, a torcida tem sim o direito dela de pedir demissão do Roger, de não querer o Roger, de trocar o Roger. Tem. Mas, como começamos este vídeo falando que nem tudo é binário, sim ou não, eu quero ponderar duas coisinhas aqui. Uma é sobre o adjetivo, né, que estão passando a torcida do São Paulo como racista. Então, como eu falei, eu acho que não, que a torcida do São Paulo ser contra o Roger não é porque ela é racista. Essa crítica, ela é um pouco injusta, ela extrapola. Mas interessa? Primeiro, interessa se a torcida é racista ou não? O que é mais importante? É o que a torcida de fato... É o fato de a torcida não ser racista? Apenas? Ou... eu acho que o mais importante é a torcida não ser, né? Mas isso apenas é suficiente se todo mundo começar a chamar a torcida do São Paulo de racista? Que é mais ou menos o que o Baby falou no vídeo dele. O Baby ali não estava defendendo o Roger Machado. Tanto que ele fala que vamos pedir a demissão do Rui Costa. Depois que pedir demissão do Rui Costa, a gente pode pensar em pedir demissão do Roger. O que ele fala é não adianta pedir demissão do Roger e não tirar o Rui Costa. Antes de pedir demissão do Roger, tem que pedir do Rui Costa. Então, eu não acho que o Baby ali estava fazendo uma defesa do Roger Machado só porque ele pede para cantar o nome do Roger no próximo jogo. Não, ele pede para cantar o nome do Roger no próximo jogo porque o próximo jogo é do São Paulo e o técnico do São Paulo é o Roger. E a torcida tem que torcer e apoiar. Essa é a visão do Baby com a qual eu concordo bastante. Torcida, a função da torcida principal é torcer. Não é ficar xingando o técnico, cornetando o técnico, xingando na rede social. É torcer a principal função, na minha opinião. Mas isso não é uma defesa incondicional do Roger. Mas a gente aceita ficar com a pecha de uma torcida racista? Mesmo que essa pecha seja injusta? Cara, eu acho que se estão tentando criar isso para a torcida do São Paulo, cabe à torcida do São Paulo não aceitar. Agora, não depende só de nós o que os outros vão dizer de nós. Então eu acho que, cara, caberia sim dar uma maneirada na crítica, na perseguição ao técnico, para evitar uma pecha, ainda que injusta, muito negativa para nós. Esse é o primeiro ponto. E aí o segundo ponto, que eu não quero ficar em cima do muro e deixar de dar a minha opinião de fato sobre o assunto, é que é muito difícil a gente olhar a rejeição absurda que existe contra o Roger, não só na torcida do São Paulo, e ignorar o fato de ele ser um dos únicos técnicos negros no alto nível do futebol brasileiro. Porque na Série A do futebol brasileiro, praticamente não existe técnico negro. Eu não consigo lembrar de nenhum. Então, assim, eu acho muito difícil a gente ignorar as coisas. Ah, mas se fosse o Celso Roth, seria igual. Tá, mas o Celso Roth não foi contratado por nenhum clube em 2026. Quem foi o Roger Machado, e foi o Roger Machado que foi rejeitado desde antes de assumir. No São Paulo e no time da Marginal Sem Número isso aconteceu também. Eu nem sei se ele chegou a assumir lá. Esqueci de confirmar isso. Porque ele passou por isso lá na Gambazada também. Foi contratado, ia ser contratado e acabou não sendo porque a rejeição foi unânime antes mesmo do cara chegar. Ah, mas é porque ele é ruim demais. Pô, mas só ele é ruim demais? Não, Yuri. O Lisca também é. Isso aconteceu no Santos. Beleza, você tem um exemplo para me dar no Santos, não no São Paulo. No São Paulo, nós temos apenas Roger Machado, que por coincidência é negro. Ah, mas não é racismo, é só uma coincidência.
Cara, pode ser só uma coincidência. Pode ser só uma coincidência. Mas, por que que outros técnicos ruins não sofrem essa mesma rejeição? Ah, mas o Lisca sofre. Pô, cara, vamos ficar só com esse único exemplo? O Carpini chegou no São Paulo sem nenhum currículo, sem ser ninguém, e teve boa vontade do São Paulino. Teve boa vontade do São Paulino. Mesmo depois do time dele começar a não desempenhar mais, a rejeição nunca foi unânime do jeito que é unânime a do Roger. De xingar o cara antes do jogo, de xingar o cara depois de uma vitória. Isso aí é diferente. É diferente. E quando a gente fala em racismo, eu não sou nenhum especialista no assunto também. Não sou nenhum especialista no assunto. Mas eu acho que pra gente amadurecer essa conversa e, de novo, sair daquela coisa binária, sim ou não, racismo não é só o indivíduo ter uma intenção consciente contra o outro por conta da cor da pele. Ser racista não é olhar uma pessoa negra na rua e não querer passar perto ou olhar de olho virado. O racismo ele vai muito além disso. Quando a gente fala que a sociedade é racista, quando a gente fala em racismo estrutural, é porque ele também é inconsciente. É porque talvez contra um negro, o bullying também pegue mais fácil, deliga mais fácil do que contra um branco. Então, aquela rejeição, ela pode de uma forma inconsciente pegar de uma forma muito mais fácil só porque o cara é negro. Ah, mas não dá para provar que é isso que aconteceu. Não, não dá para provar que é isso que aconteceu. O que dá para a gente evidenciar é que o único técnico no São Paulo Futebol Clube que passou por esse nível de rejeição, desde o Tele Santana, porque dizem, eu não lembro, mas dizem que o Tele Santana também foi rejeitado desde quando chegou. Mas eu não era vivo na época, eu era vivo, mas não tenho memórias para saber se foi neste grau de unanimidade, desde que eu acompanho futebol. A única vez que isso aconteceu no São Paulo Futebol Clube, coincidentemente, foi com um técnico negro. Ah, mas isso é porque as pessoas pensaram, ele é negro, então ele não pode? Não, cara, não é por isso. Porque o racismo, ele não é uma coisa, muitas vezes, e talvez na maioria, ele não é consciente. É inconsciente. É uma coisa que está dentro da gente. A gente nem percebe que é mais fácil você execrar a pessoa quando ela é mais escura. Isso acontece, como eu falei, de forma inconsciente. Eu não vou conseguir aqui te provar que é isso que está acontecendo. Mas eu acho que vale sim a ponderação. Por que com o Roger foi assim? Com o Carpini não foi. Com o Jardine não foi. Com o Baresi não foi. Com o Ricardo Gomes na segunda passagem, eu não tenho certeza se foi, mas se foi, foi injusto também, porque o Ricardo Gomes não fez um trabalho tão péssimo assim no São Paulo, apesar de ter sido eliminado na Libertadores justamente para o Celso Roth, né? Ah, mas o Celso Roth também seria assim, mas não foi. Foi com o Roger Machado. Então eu acho que é muito difícil no Brasil a gente tirar totalmente da equação a questão racial da polêmica Roger Machado. Em algum lugar lá no passado, eu acredito que essa rejeição que o Roger sofre, não só em uma torcida, mas no meio do futebol brasileiro, entre os torcedores, me parece muito difícil a gente ignorar o fato dele ser negro e ele sofreu uma rejeição que praticamente ninguém sofre entre todas as torcidas. Então eu queria ponderar isso, não deixar de me manifestar. Isso não quer dizer, de novo o começo do vídeo, as coisas não são binárias. E nem sei se alguém vai chegar em 20 minutos de vídeo. Eu tô gravando pela terceira vez porque eu queria fazer em 10 minutos, mas eu não consigo. E ninguém vai chegar nos 20 minutos. Mas, voltando lá, a torcida do São Paulo não é racista, porque corneta o Roger Machado. Mas, se dizem que a torcida do São Paulo é racista, a torcida do São Paulo deveria se preocupar e não permitir que essa imagem
se cristalize. E, ainda que rejeitar o Roger não seja racismo, é muito difícil olhar para a rejeição que ele tem entre todas as torcidas e ignorar a questão racial. É isso que eu queria falar. Vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão e vamos ganhar, Roger. Vamos ganhar que você fica até o fim do ano se você ganhar todas. Bora ganhar!